boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esse webinar do Ibracon. Vamos dar mais alguns minutinhos, o pessoal está entrando aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre mais uma edição desse estudo do Ibracon, né? Então é importante que vocês estejam aqui com a gente, que participem aqui com a gente. Então é isso, o pessoal está aqui entrando. Muito obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu já disse, hoje a gente está aqui em mais esse webinar do Ibracon, né? E a gente tem aqui o prazer de apresentar essa nova edição da pesquisa, né, dos principais assuntos de auditoria. A segunda é uma das edições aqui dessa pesquisa, né? Anualmente a gente lança aqui com exclusividade. E hoje a gente está aqui contando, né, com a participação do Ahmed, que é o nosso gerente técnico, e também da Marta Bianchi, que é a coordenadora do estudo, e a gente vai falar daqui a pouquinho com eles, né, vamos apresentar, eles vão, o Ahmed vai contextualizar essa pesquisa, a Marta vai apresentar o estudo que ela fez, né, e antes disso, eu tenho alguns recadinhos aqui do Ibracon. Esse é mais um webinar que tem em relação com as bandeiras da auditoria independente, relevância da auditoria independente para o mercado e a sociedade e atividade como agente de mudanças. Esse vídeo ele vai ficar gravado, então depois vocês podem assistir no portal do Ibracon. E se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer do webinar, vocês podem deixar tanto no chat, quanto ali na seção de perguntas e respostas que está aqui no topo da tela, e a gente vai estar monitorando, aqui a equipe do Ibracon vai estar monitorando para poder responder vocês, o Ahmed vai responder as perguntas, a Marta também, então fiquem à vontade para deixar as suas dúvidas, tá? E um último recadinho aqui, no finalzinho da apresentação, a gente vai projetar aí para vocês, vai deixar o link da pesquisa de satisfação e a gente conta com a participação de vocês. Então, já estou vendo aqui na tela o Ahmed, já estou vendo aqui a Marta. Ahmed, um prazer receber você mais uma vez aqui. Marta, que é nossa companheira aqui, que sempre nos ajuda nos estudos e pesquisas aqui do Ibracon. É muito bom ter vocês aqui em mais esse webinar. Ahmed, deixo com você aí para você contextualizar um pouquinho desse estudo e depois a Marta para contar para a gente qual os resultados, né, que ela identificou aí com a pesquisa. Então, um bom webinar para vocês. A gente está aqui, estou aqui na expectativa, tá bom? De assistir vocês. Muito bem, muito obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com a pesquisadora, a professora Marta, nossa economista, contadora, uma expert aqui em assuntos relacionados à auditoria. É importante você ter destacado, né, a relevância desse estudo, né, já não é a primeira vez que a gente conduz um estudo dessa natureza, a gente tem dado continuidade a esse assunto que é muito relevante, que são os principais assuntos de auditoria. A gente sabe que os auditores independentes exercem um importante papel na redução daquilo que a gente chama de assimetria informacional, né, entre agentes internos e externos, principalmente no que diz respeito à confiabilidade das informações contábeis que são divulgadas aí pelas entidades. De uns tempos para cá, né, não muito tempo, não é, Marta? A gente teve uma mudança substancial na forma pela qual o auditor independente se comunica com esses agentes externos, né? E a gente sabe que o principal mecanismo que os auditores têm para essa comunicação com os agentes de mercado era com o antigo parecer, né, que a gente ainda escuta nos corredores das firmas, que deu lugar ao termo relatório do auditor independente, né? Então essa mudança na estrutura, na forma com a qual
os auditores se comunicam com os agentes externos, sofreu alterações aí nos anos de 2016, 2017, e obviamente trouxeram aí uma melhoria nessa comunicação. Nesse contexto, novos dispositivos foram introduzidos. Um deles, talvez um dos mais relevantes, ora negligenciado, é o principal assunto de auditoria, né? Ou os principais assuntos de auditoria, que assuntos que eu costumo dizer que deram muito trabalho, né, no curso normal do trabalho do auditor independente, naquilo que é ordinário aos trabalhos do auditor independente, mas que merecem uma atenção especial, dada, ora, a subjetividade, a complexidade, a estrutura, a novidade, né? Podem ser assuntos novos que estejam surgindo, como, por exemplo, mudanças normativas, que não necessariamente sejam problemas, né? Mas que são relevantes aí para que você, agente externo, tenha uma comunicação mais eficaz, né? Então a gente fica muito satisfeito em ter aqui a presença da Marta, a professora Marta, né, com seu estudo, vai nos brindar aqui com uma verdadeira aula sobre os seus achados e sobre esse tema tão relevante para nós. Então, sem mais delongas, passo a palavra para Marta. Muito obrigado e um bom webinar para todos. Olá, obrigada, Med, pelas palavras, Ana, pela introdução. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com o Ibracon, apresentando mais uma edição do nosso estudo. Temos tentado manter essa regularidade, né, todo ano, trazendo para o mercado a importância da auditoria independente e quão informativo é a auditoria independente. Então, eu já vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês. Que é bastante... Enquanto você compartilha, Marta, Sim. deixa eu dar mais um recadinho aqui. Depois vocês vão poder, além de assistir, né, o vídeo dessa apresentação, o estudo também ficará no nosso portal para consulta de vocês, tá? Então, hoje a Marta aqui, tirem suas dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, a Marta e o Amed estão aqui para esclarecer, e depois vocês vão ficar à vontade para consultar, tá bom? Perfeito. Já conseguem ver minha imagem? Tá tudo ok? Sim, Marta, tá perfeito aqui. Tá ótimo, então. Então, iniciando com o propósito da pesquisa, como a Med já bem pontuou, né, houve uma mudança, né, antes a gente chamava muito de parecer de auditoria, e depois agora é o relatório do auditor, e em 2017 houve essa ruptura, né, essa nova roupagem do relatório do auditor, para que ele fosse mais informativo, para que a sociedade, os usuários da informação, soubessem que trabalho que foi feito para o auditor. Antigamente a gente dizia que assim, o relatório era meio binário, ou tinha problema ou não tinha problema, né? E daí, se ele não tinha nenhum tipo de problema, ou o auditor ele não identificou, na opinião dele, não existia nenhuma distorção relevante das demonstrações, não tinha mais nenhuma informação, eles eram muito padronizados. E com a exigência dos principais assuntos de auditoria, a gente colocou o quê? O auditor ele pontua para o público quais foram os principais assuntos que, na opinião dele, despenderam mais horas, exigiram uma maior atenção com relação ao risco de auditoria. Então, o Ibracon, né, com o propósito de divulgar e evidenciar essa contribuição da auditoria, a gente divulga uma nova edição desse estudo. Lembrando que a primeira edição do estudo foi realizada em 2017, referente ao ano de 2016, foi as demonstrações contábeis findadas em 2016, foi o primeiro ano da exigência dos principais assuntos de auditoria, vulgo PAA, como nós costumamos chamar, para as empresas listadas. E, desde então, o Ibracon vem mantendo essa tradição de informar o mercado quais foram os principais assuntos de auditoria das empresas que compõem a nossa amostra. E, justamente, a gente busca realçar a informatividade do relatório de auditoria, mesmo quando não existe nenhuma opinião modificada, ou seja, o auditor ele não encontrou na opinião dele, não houve nenhuma ressalva, ele não se absteve da opinião, ele não a opinião dele não foi uma negativa de opinião, né, com base nos trabalhos dele, mas o quão informativo é mesmo quando o auditor ele vê que, em sua opinião, não existe nenhuma distorção relevante. E ainda é sempre importante destacar, como a Med bem colocou, que
o principal assunto de auditoria, ele não indica um problema, ele não indica um risco de negócio, ele pode até coincidir, mas o que é o principal assunto de auditoria? É o assunto que o auditor ele entendeu que é um ponto que pode ter mais riscos, né? O risco de auditoria não se confunde com o risco de negócio também. O risco de auditoria são justamente aquelas contas em que pode haver um risco de distorção relevante, o auditor pode não captar e assim emitindo uma opinião falsa. E porque também muitas vezes as estimativas e questões que envolvem julgamentos também são muito citados. Aqui é justamente nesse ponto que existe uma maior discricionariedade, a administração pode escolher ou pode fazer estimativas, né? Pode existir um risco maior de haver uma distorção relevante. Mas, além disso, além do auditor indicar um pouco mais do passo a passo do trabalho dele, ele também auxilia o leitor das demonstrações, o usuário da demonstração contábil, a entender onde que a administração tratou aquele assunto que a auditoria entendeu como mais relevante durante os seus trabalhos. Aqui a gente vai trazer alguns exemplos também. E também o relatório do auditor, além de tudo, ele também informa se divulga a opinião dele sobre a continuidade operacional da entidade segundo uma norma internacional de continuidade operacional, que é a NBC-TA 570, que inclusive atualmente está passando por uma revisão, acho que agora no fim do ano talvez tenhamos alguma novidade, para que se aumente ainda mais a divulgação das informações, a opinião do auditor sobre esse tipo de ponto. E mesmo que a companhia ela não o auditor ele entende que, na sua opinião, não exista um risco de continuidade operacional, mas existem algumas questões que foram bem endereçadas pela companhia, o auditor ele especifica isso, seja até pelo PA, ou seja, inclusive, pela norma NBC-TA 570, que existe, que é um destaque um pouquinho diferente. E agora, voltando um pouquinho, só pegando um gancho de qual que é a motivação para a realização da auditoria? Para a gente primeiro lembrar, a auditoria ela surgiu dessas grandes corporações novas, corporações modernas, que existem a separação entre propriedade e gestão. Né? Eu posso ser acionista de uma companhia, desculpe, que eu não conheço o CEO, ou se eu conheço, mas eu não participo ativamente da gestão dela, assim como as ações que estão à disposição no mercado. Né? Ou seja, como eu, que tenho um pedacinho da empresa, eu vou conseguir acompanhar o trabalho da gestão. Né? Isso, para empresas de capital aberto, que é pulverizada a propriedade, é muito complicado. Ou seja, a auditoria, então, ela vem para auxiliar esses investidores, o mercado, justamente emitindo uma opinião independente e técnica sobre aquelas demonstrações contábeis que foram apresentadas a ela. Então, existe essa questão de exigência regulatória, né? O governo brasileiro, por exemplo, as leis brasileiras, elas exigem que companhias de grande porte, companhias listadas, elas apresentem um relatório do auditor independente sobre as demonstrações, e existem até exigências contratuais, né? De repente, um grande investidor, uma companhia até mesmo fechada, ele exige uma garantia a mais e exige uma auditoria independente sobre as contas para que ele se sinta mais confortável, porque a auditoria ela empresta sua credibilidade e emite opinião independente da gestão sobre as demonstrações. E aqui eu gosto muito de citar o livro do professor Eliseu Martins, é o professor emérito da USP, né? Muito famoso, né? Do Diniz e do Miranda também, é um livro de análise avançada das demonstrações contábeis, nos quais o livro, didaticamente, ele fala sobre a análise de demonstrações. E um dos capítulos, ele começa o capítulo justamente que você não deve começar a olhar o balanço a não ser pelo parecer do auditor, né? Que agora chamado de relatório do auditor. Ele mesmo coloca que, claro que pode existir uma outra falha, mas se um parecer... Se como parecer a análise é problemática, imagine sem ele. Por quê? Porque a incerteza é muito maior. Você não teve nenhuma análise independente e técnica acerca daquelas demonstrações contábeis. Né? Então, ele até especifica isso no livro dele. Eu acho extremamente interessante, que ele sempre falava isso até nas disciplinas dele. Você começa
haver um balanço, analisar um balanço pelo relatório do auditor. Até porque, por exemplo, se já existe também uma ressalva, você já fica alerta sobre aquela companhia, você acompanha agora os principais assuntos de auditoria, você verifica as ênfases. Então, é muito rico. E é, inclusive, isso que é o nosso próximo tema aqui do slide. Olha só quantas informações o relatório do auditor nos traz. Né? Em primeiro, se existe ressalva, se o auditor se absteve de dar a opinião dele, né? Entre as opiniões modificadas ou não modificadas, que seria o parecer limpo ou parecer com ressalvas. Né? Parecer limpo seria o parecer com opinião não modificada. O auditor também, ele informa se houve alguma ênfase que ele quis dar destaque para o usuário da informação. A continuidade operacional também, existe uma norma específica para isso, como eu já havia falado. Informações comparativas, o auditor, ele fala se houve uma alteração de auditor de um ano para outro, se houve alguma representação das demonstrações contábeis no ano anterior. E, finalmente, os principais assuntos de auditoria nos quais estamos tratando aqui nesse webinar. Além disso, também ele traz parágrafos sobre a responsabilidade da administração e da governança e a responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis. Então, a gente vê que ele é muito rico, ele traz muita informação e é interessante, né? Isso condensado em 3 páginas, tá? Porque a ideia também de trazer os principais assuntos de auditoria é justamente trazer um resumo do trabalho do auditor, mas sem aumentar ainda mais as demonstrações contábeis que nós já sabemos são bastante extensas. Mas elas precisam ser, porque a administração ela precisa informar o que foi feito e o auditor também precisa informar objetivamente qual foi o trabalho dele. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo para vocês sobre o relatório do auditor. Aqui eu trouxe um exemplo de uma companhia que está na nossa amostra, e dos principais assuntos de auditoria foi a avaliação de estimativa de provisão para desmantelamento de áreas. É muito comum na área de gás, né, de óleo e gás, etc. Então, nós vemos que a auditoria, o que ela começa a fazer? Ela começa a falar o assunto e ela já fala onde estão localizadas as informações que a administração prestou nas demonstrações contábeis. Aqui, a auditoria começa a explicar o porquê, o que é isso, o porquê que ela elencou isso como um principal assunto de auditoria e qual foi o tratamento que foi dado a ela. Aqui, no caso, por exemplo, existiu essa menção, e se nós formos entre as notas explicativas dessa companhia, a nota 4.6 fala sobre esse tipo de assunto e a nota 20 também fala. Então, se o leitor ele acompanha primeiro o relatório do auditor, ele já consegue direcionar sua leitura mais focado, né, pelos extensos relatórios que a administração provém sobre as demonstrações contábeis. E também é interessante justamente isso, o principal assunto de auditoria, ele não só traz um texto pronto, fechado, né, é sempre o mesmo, não, ele é exatamente o que foi tratado e como a auditoria conduziu o assunto elencado no principal assunto de auditoria, durante os trabalhos dela. Tá? Por exemplo, a gente tem uma nota, um exemplo foi tirado também de alguma empresa da nossa amostra, que ela, inclusive, cita que ela identificou ajuste que afetou a mensuração, mas que o ajuste foi imaterial. Aqui, num outro exemplo, aqui também ela identificou ajuste de auditoria, que indicou a necessidade de provisão, e esse ajuste não foi registrado pela diretoria, tendo em vista a sua imaterialidade. Ou seja, aqui tem um outro exemplo, né? Aqui até cita que, durante os trabalhos de auditoria, os auditores usaram consultores jurídicos internos, externos, utilizou especialistas tributários para apoiar os seus trabalhos, que isso também é muito comum, até porque são vários os assuntos que são tratados nas demonstrações contábeis. Então, é bem interessante a gente verificar a riqueza do principal assunto de auditoria. Por exemplo, esse caso aqui também houve uma identificação de um ajuste de mensuração de crédito, que houve na opinião do auditor, foi identificada uma subavaliação e foi divulgada à administração. A administração não registrou por ter sido material, mas não é raro você ver esse tipo de apontamento durante os principais assuntos de auditoria. Então, fazendo essa abertura sobre a importância do relatório
e a informatividade dos principais assuntos de auditoria, vamos usar a nossa metodologia como nós conduzimos o nosso trabalho, né? Então, nós coletamos os principais assuntos de auditoria das demonstrações contábeis encerradas em 23, em 31 de dezembro, ou 23 e 24, para as companhias que estavam na nossa lista e encerram o exercício social em 31 de março, né? E nós utilizamos como amostra o IBRX-100. Por quê? Porque ele é um grande indicador que ele representa os 100 ativos mais negociados da nossa bolsa. Isso se resumiu em 96 companhias. 96 companhias porque algumas possuem dupla listagem. Nós acessamos as demonstrações por meio ou da CVM ou dos próprios sites de relação com investidores, e nós categorizamos os assuntos em 29 categorias, também respeitando principalmente o estudo que foi divulgado ano passado, que nós divulgamos com base de 21 e 22, para a gente ter uma comparação entre esses dois últimos anos. E aqui nós já vamos para as análises, que eu acredito que todo mundo está curioso para saber quais foram os principais assuntos. Bom, só para entender um pouquinho da nossa amostra novamente, né? O que eu gosto também de usar o IBRX-100 é porque ele acaba sendo uma amostra bem diversa e abrange vários setores da economia, né? E nós vemos também que, com relação ao último estudo que nós divulgamos, não houve nenhuma mudança muito significativa. Então, mantiveram-se os setores, né, bem diversificado, e também não houve grandes alterações do último estudo para esse. E também, falando um pouquinho sobre segmentos de listagem, lembrando que os segmentos de listagem são aqueles que a companhia voluntariamente ela adere as categorias de governança corporativa da B3, né? Sendo o novo mercado o grau máximo de governança, né? Com regras mais restritas, com regras mais rígidas de governança, seguido por Bovespa nível 2, nível 1, e depois aquelas companhias apenas listadas na Bolsa que seguem a legislação, mas não seguem nenhum compromisso adicional de governança exigida pelos segmentos de listagem da B3. E nós vemos que grande parte da nossa amostra também ela é composta pelo novo mercado. Né? A maior parte das companhias elas estão listadas no novo mercado, são aquelas que voluntariamente elas aderiram a um nível maior de governança e informam isso ao mercado. Elas têm um selo até, que isso também é academicamente também muito discutido, quanto vale, né? Porque é uma sinalização para o mercado que essa companhia adota boas práticas de governança. Aqui na tabela ao lado, a gente tem mais ou menos distribuído por setores. Aqui eu não vou adentrar um a um, mas é interessante nós vermos. E vocês vão ter depois acesso a todo esse material para acompanhar, para analisar um pouco melhor. E aqui nós também analisamos se houveram ênfases, ressalvas, além dos principais assuntos de auditoria que nós listamos, né? Ressalvas, não houve nenhuma companhia dessa nossa amostra que tivesse alguma ressalva, mas algumas companhias tiveram ênfases, né? Ou seja, o auditor também não é um indicativo de algum problema, mas o auditor ele entende que é um assunto relevante e que é interessante informar o usuário da informação e dar um destaque para esse assunto. Aqui, no caso, a gente vê, por exemplo, que o setor de saúde teve bastante ênfase nesse período, o setor de comunicações, o setor financeiro também 29%, consumo cíclico. Agora eu vou adentrar um pouquinho mais sobre esses resultados. Algumas ênfases apresentadas foram relacionadas à representação das demonstrações contábeis do exercício anterior, que é uma exigência também quando houve a representação. O auditor ele destaca isso para que se o investidor, né, se o analista, ele tem acompanhado a companhia, ele sabe, né, ele já fica atento que as demonstrações do ano anterior foram representadas por algum motivo. Existiram ênfase relacionada à expectativa de recebimento de crédito também. Agora, aqui também fica muito claro, por exemplo, no setor de saúde e setor financeiro, existiram ênfases também relacionadas à representação de saldos referentes à adoção inicial do CPC 50.
Para quem não é da área, né, o CPC 50 é uma nova norma contábil que trata sobre contratos de seguros e que trouxe mudanças significativas para esse setor que trata sobre seguros, né? E envolve uma série de julgamentos, estimativas, desidentificação do contrato, mensuração, estimativa de fluxo de caixa. Então, por bem, quando existe uma mudança de norma, também é muito comum que o auditor ele enfatize isso. Não só nas ênfases, mas também nos principais assuntos de auditoria, nós vamos ver que também tem sido nomeados isso. E também existiram ênfases relacionadas ao setor de construção civil, sobre reconhecimento de receitas, e é uma prática que tem sido feita por conta de... o setor de construção civil, ele principalmente aquelas companhias que constroem, o reconhecimento de receitas dela é feita por etapas, e isso existe também uma norma da CVM, no qual elas também se baseiam, além da norma do CPC 47, que é a norma contábil de reconhecimento de receitas. Então, isso também é interessante ver que as práticas do setor, geralmente, o auditor ele também fala sobre isso. E existe também uma ênfase relacionada a uma continuidade operacional, não da companhia, mas sim de uma controlada, que também o auditor ele entende que é válida essa informação para um investidor, um analista, etc. Né? E agora vendo sobre o número de principais assuntos de auditoria, né? Nós vimos que no nosso último estudo, aqui 2023, houve uma pequena redução dos números de principais assuntos de auditoria. Né? No ano de 2021 foi uma média de 2,67, então sempre entre 2 e 3, 2022 entre 2 e 3 também, mas um pouquinho mais para 3, esse ano ficou um pouquinho mais para 2. E foi até uma questão que a gente olhou com mais calma. O que será que aconteceu, né? Por que será que foram menos? O que será que foi menos citado? Então, vamos agora pelas nossas categorias, né? Onde a gente pode enxergar um pouquinho mais sobre o que nós encontramos dentre os principais assuntos de auditoria relatados no relatório do auditor. Bom, nós vemos que aqui o impairment, seja de ativos financeiros e não financeiros, eles sempre estão no top 5, né? O impairment de ativos não financeiros, ativos intangíveis, etc., está imobilizado, eles estão em primeiro. Em seguida vem receitas. Em terceiro, provisões e passivos contingentes. Em quarto lugar, o principal assunto de auditoria mais citado é a realização do imposto de renda e contribuição social do lucro líquido diferidos. E em quinto, impairment de ativos financeiros. E daí vem outros assuntos, né? Concessões, combinação de negócios. Nós vimos que esse foi um ponto que chamou a atenção da gente, que nos anos anteriores a média era 20, 23, em 2021 foram 21 menções nos principais assuntos de auditoria da nossa amostra em 2022, e esse ano foi só 10. Né? Isso chamou um pouquinho a atenção, mas a gente vai entender um pouquinho conforme a gente avança no nosso webinar. Temos questão de investimentos, tecnologia da informação, ativos biológicos, instrumentos financeiros. Aqui estão todas as categorias em que nós classificamos os principais assuntos, né? Sempre tentando colocar os próximos juntos, né? Para não ficar uma imensidão de categorias, para que a gente consiga ter uma análise mais global. Por exemplo, aqui nós vemos que a gente já tem também os principais assuntos de auditoria citados sobre a adoção inicial do CPC 50, no qual eu havia falado que, inclusive, tivemos ênfases também sobre isso, sempre com o intuito de alertar o investidor, ao usuário da informação, que alguma coisa aconteceu de diferente. Aqui nós temos os demais, né, ativos não circulantes de ativo para venda, outras provisões, né, que a gente não conseguiu categorizar nas caixinhas, ativo financeiro indenizável. Aqui eu não vou passar um por um, porque a gente vai passar também o setorial. E é interessante a gente ver que tem certos assuntos que são de alguns setores. Mas agora, entendendo um pouquinho mais essa figura, né, o impairment de ativo não financeiro, receitas, provisões e realização do imposto de renda e CSLL são 54% dos assuntos analisados em 2023. Isso não difere muito do último estudo, né? E lembrando que o impairment ele envolve muita subjetividade, ele envolve estimativa, ele envolve escolhas na administração.
E, por fim, por conta disso, ele acaba sendo o principal assunto de auditoria mais recorrente, né? Lembrando que, como existe essa questão de subjetividade, e o principal assunto de auditoria também está na norma, que é também para isso, para que o auditor consiga informar o investidor sobre os assuntos que também decorrem mais desse tipo de subjetividade, de rever as estatísticas, e também existe uma preocupação até com o ambiente macroeconômico, porque o impairment é justamente um teste para verificar o valor recuperável do ativo. Se o valor recuperável ele está inferior ao valor contábil, existe um tratamento contábil para ser feito para essa situação. Isso depende muito também do ambiente macroeconômico e não só da companhia. Mudança de juros, tudo mais. Até se a Amédio depois quiser conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Amédio, quando você quiser me interromper, inclusive, fique à vontade. Ah, legal. Eu posso falar. Acho que esse é um tema muito importante, né? Essa subjetividade. E como você bem pontuou, impairment sempre foi o tema predileto. Até porque essas mudanças, né, macroeconômicas, as mudanças no próprio comportamento dos consumidores, mudanças regulatórias, políticas, pandêmicas, tudo isso aí provocou, de certa forma, uma não realização de certos ativos. Né? Então, se a gente parar para pensar, o próprio CPC 01, né, que trata de redução ao valor recuperável de ativos, é um tema tão importante, né, que, detalhes à parte, foi promulgado, aprovado aqui no Brasil em setembro de 2007, 2 meses antes da mudança da lei das SAs, né, em dezembro de 2007. Então, essa redução ao valor de realização de um determinado ativo é muito subjetivo, porque envolve julgamento, como você bem disse. Então, quando o auditor testa esse tipo de item, né, ou passa por parte aí dos ativos geradores de caixa de uma companhia, ou as unidades geradoras de caixa, como a gente tem na norma, ele precisa estar atento a certas premissas que foram utilizadas pela administração. Então, cabe à administração definir essas premissas. Então, por exemplo, quando ele observa ali no balanço patrimonial um determinado ativo que apresenta indícios, né, de não recuperação, ele precisa voltar à norma e encontrar os tais dos valores, né? O valor que está lá na contabilidade, o valor em uso, o valor justo, líquido de eventuais despesas para se colocar aquele ativo à venda e, enfim, né, dos dois, o maior desses dois últimos, o tal do valor recuperável. Lembrando que o valor em uso nada mais é do que um fluxo de caixa descontado. E um fluxo de caixa descontado tem como um denominador uma taxa de desconto. E aí que reside o problema, porque a taxa de desconto foi utilizada na melhor, né, ou nas mais valiosas e justas estimativas da administração. E aí o auditor cético, por natureza como tem um trabalho considerável ali, né? De entender as premissas que foram utilizadas, de entender se aquela taxa de desconto ela é razoável em relação àquela empresa dentro de um contexto de indústria. Então, por essa razão, é que isso torna o trabalho do auditor um pouco mais minucioso, eu diria, né? E não obstante, isso explica, né, o motivo pelo qual ele é um dos prediletos, né, de estar aí no hall desde sempre, né? E você pontuou aqui outras temáticas, né? Reconhecimento de receita em empresas construtoras, o tal do POC, né? O reconhecimento de receita lá nas incorporadoras é super diferente, né? Não é prática de FRS, inclusive, é uma orientação nossa aqui do Brasil, né? De reconhecer a transferência, né, do controle do ativo no momento da assinatura de um contrato de compra e venda, temas que são muito controversos e que o auditor precisa narrar. Acho que você bem colocou no início, né? Antes era sim ou não. Tem problema ou não tem problema? E quem estava fora da companhia não entendia o que o auditor independente fazia na ocasião, né? E agora, com os principais assuntos, ele tem aí uma pequena amostra de quão trabalhoso é, né? Fazer a auditoria, principalmente emitir opinião sobre demonstrações financeiras que não foram feitas por ele, né? Foram feitas por uma empresa, né? Que às vezes limita escopo, não entrega documentação, enfim. E o auditor vai testando aí todas as formas para conseguir um conforto, né, nas evidências. Então, acho que esse tema do impairment que você bem colocou, ele tem inúmeras facetas, né, que dependem aí
justamente de mudanças macroeconômicas, às vezes até decisão da própria companhia de descontinuar certas operações, mas que não são anunciadas. Então, o papel do auditor ali é crucial, né, em elencar, em determinar como é que ele fez o trabalho, qual que foi o juízo de valor dele, o julgamento, e a partir daí prover informação útil para quem está fora. Exato, exato. Obrigada. Obrigada, Médio. É perfeito isso. É justamente esse o ponto, né? Quando existem contas que talvez sejam mais fáceis de você categorizar, existe um controle maior. Agora, quando depende de estimativa e você não depende do fator macroeconômico, não, a empresa ela não controla, a companhia não controla, é dado para ela questões políticas, questões externas, questões que podem afetar justamente essa taxa de desconto e pode fazer com que um ativo que parecia rentável não seja mais. Ou se uma estimativa, na visão do auditor, não estiver sendo feita de maneira correta, ele vai questionar a administração até existir um entendimento, ou se ele entende que aquilo não foi feito de maneira correta, ele vai lá e coloca uma ressalva no seu relatório. E também lembrando, por exemplo, o reconhecimento de receita, além de existir algumas áreas, alguns setores, como a Média bem falou, por exemplo, o setor de construção, o setor de atividade pública, que também depende de uma estimativa de faturamento, a depender do fechamento, depende de estimativa, também existem a questão da receita é justamente o principal mote que o investidor está ali e se debruça sobre a empresa, né? E muitas vezes os controles são também complicados, né? O sistema de controle da informação dentro da companhia precisa ser bem feito para que nada se perca e para que tudo esteja, de fato, contabilizado corretamente. E isso também o auditor ele se debruça sobre isso, até mesmo sobre o setor da tecnologia, né? Porque isso pode ser também um grande problema para que existam distorções na contabilidade que podem acontecer até mesmo por um erro. E falando um pouquinho mais sobre estimativas novamente, provisões e passivos contingentes também, elas sempre estão no top 5, porque depende de estimativa, depende inclusive da conversa com o jurídico, né? Para quem não está familiarizado, provisões e passivos contingentes, eles são passivos de valor ou prazo incertos, né? São obrigações que surgem, mas que são decorrentes, por exemplo, de uma demanda judicial e que você não sabe quando a empresa vai perder, se a empresa vai perder, então você faz uma estimativa. O meu jurídico ele acredita que essa demanda judicial eu irei perder e terei que arcar com o valor, e é muito provável que isso seja feito. Então, eu tenho que registrar isso na minha contabilidade. Se for provável, eu não registro, mas eu preciso comunicar. E aí existe uma questão muito forte de julgamento que envolve até mesmo outras áreas e outros especialistas. Tá? Então, isso, mais uma vez, o auditor ele tem que se cercar de especialistas na área, de conhecer o negócio da empresa, conhecer as demandas e ter acesso a esses documentos para emitir sua opinião. A realização também do imposto de renda diferidos é importante, porque também depende da estimativa, mais uma vez, porque depende da avaliação da entidade que seja provável que a companhia gere lucros tributáveis futuros para utilizar esses ativos fiscais diferidos. E aqui, como eu havia já citado, houve uma redução significativa de principal assunto de auditoria de combinação de negócios. E nós vamos investigar um pouquinho a fundo sobre isso. Será que, de fato, houve menor número de fusões e aquisições? Porque a combinação de negócios ela surge justamente quando uma empresa, uma companhia compra outra, daí gera ágio, geram ativos intangíveis em decorrência dessa compra, reorganizações societárias. De fato, houveram consultorias especializadas que identificaram que, se você comparar os anos de 2022 e 2021, houve uma redução em 23 do número de combinação de negócios realizada no ano de 23. Então, o que me chama a atenção aqui quando a gente analisa os principais assuntos de auditoria é que a gente pode ter uma visão tanto da companhia em si, dos pontos que afetam diretamente a companhia, a gente pode entender um pouquinho mais do setor e até mesmo a conjuntura econômica que desse ano, se a gente analisar vários principais assuntos de auditoria, como a gente vê aqui. Isso que eu acho fenomenal nesse estudo, né? A gente consegue entender um pouco mais o big picture, a gente consegue ver tanto o micro da empresa quanto o macro da economia.
E aqui, a gente entendendo um pouquinho mais sobre a média setorial, a gente vê que os setores que mais tiveram principais assuntos de auditoria, que superaram a média, né, que chegaram a mais a 3, né, saíram daquele linha de 2,4, foram o setor da saúde e o setor financeiro, que daí já houve esse spoiler que eu falei, que é por conta também da adoção do CPC 50. Né? E tem alguns principais assuntos de auditoria que geralmente são sempre citados de acordo com algum setor. Por exemplo, setor financeiro, sempre tecnologia da informação é um ponto sensível, porque eles dependem muito de que todos os sistemas estejam funcionando, de que estejam não vulneráveis, né, para algum ataque cibernético também. Isso tem sido também, não tem sido ainda muito falado, mas em algumas companhias específicas também houve esse apontamento no principal assunto de auditoria, né, ataque cibernético, questão de tecnologia de informação, né, isso é importante. Mas agora, passando setor a setor, a gente começa a entender um pouquinho, e vocês também vão ter acesso a esse material, então depois fiquem à vontade para se debruçar sobre os números, né? O setor de comunicação, lembrando que são apenas 2 companhias de comunicação que estão na nossa amostra, então por isso é bem enxuto, né? Tanto que as provisões mais faladas, os principais assuntos de auditoria mais falados são relacionados a provisões. O setor de tecnologia da informação, impairment de ativos não financeiros, mas também são poucas as companhias, né? O setor de saúde, aí a gente já tem a adoção do CPC 50, o impairment também. Houveram muitas fusões e aquisições no passado recente, então o impairment também tem sido um assunto recorrente, inclusive aumentou um pouquinho nesse último estudo. Petróleo, gás e biocombustíveis, provisão para abandono é um assunto mais falado nesse setor. Bens industriais, novamente, nós temos o impairment, seguido de receitas, depois provisões. Materiais básicos, novamente, o impairment aparece em primeiro, e também a realização do imposto de renda. Consumo não cíclico, as provisões acabam sendo mais citadas do que o próprio impairment. Aqui eu sempre procuramos categorizar quais foram os principais assuntos de auditoria mais citados em 2023 para montar esse gráfico, né, para a gente entender o que está acontecendo na última fotografia, né? O setor financeiro, daí aqui o impairment de ativos financeiros, que é o que rege, né, o setor, é mais citado, e nós temos, por exemplo, a questão de tecnologia e tecnologia da informação, geralmente é bem citado também. Utilidade pública, daí já muda um pouquinho, ele trabalha muito com concessões, então concessão é um dos assuntos de auditoria mais citados dos relatórios dos auditores dessas companhias. Consumo cíclico, novamente temos o impairment, seguido de receitas. E aqui, para a gente fazer um wrap-up de tudo que a gente viu, né? Como eu havia falado, né, a gente sempre buscou trazer, com base no ano de 23, né, os assuntos mais citados. Os últimos a gente categorizou e colocou outros assuntos, porque era 1, 2, daí ia ficar enorme o gráfico, ia ficar ruim a visualização, sendo que a gente quer entender um pouquinho mais os mais constantes. E os únicos assuntos, as únicas setores em que o impairment não foi mais citado foi de comunicação, como eu havia falado, são só 2 companhias, petróleo e gás, provisão para abandono, consumo não cíclico, o mais citado foi provisão e passivo contingente, e utilidade pública, concessão, e relembrando a questão do CPC 50 também. Agora, fazendo um pouquinho do contexto todo, né? Então, o que nós gostaríamos, o que nós entendemos que foi relevante desse estudo, é lembrar sempre que a leitura do relatório do auditor propicia ao usuário da demonstração contábil o entendimento sobre qual a auditoria julgou mais relevante sobre a ótica de risco de auditoria, que também pode coincidir com algum interesse que ele tenha, com algum risco de negócio que ele veja, mas sempre lembrando que o auditor, quando ele faz o relatório, ele verifica a questão de risco de auditoria e não risco de negócio. Além da opinião do auditor expressa, né, se existe ressalva, abstenção negativa, o PA ele assume o usuário entender de que forma a auditoria conduziu os seus trabalhos a depender do assunto. E lembrando que quando o normatizador internacional, né, que depois foi recepcionada pelo Brasil, ele buscou trazer essa norma, foi justamente para quê? Foi para aumentar a informatividade
do relatório do auditor. Inclusive, aqui só uma abertura, houve uma pesquisadora, inclusive colega minha, e é também colaboradora aqui do Ibracom, a Priscila Fernandes, ela fez a sua dissertação de mestrado sobre isso, sobre os principais assuntos de auditoria. Ela pegou uma amostra bem grande para entender se houve, por exemplo, houve aumento de honorários, houve uma melhora da qualidade da informação, e pela amostra e pelos controles que ela fez, né, através de um trabalho empírico bem feito, ela entendeu, a conclusão dela foi que, por exemplo, os honorários de auditoria não aumentaram porque houve essas linhas a mais que o auditor escreveu. E é justamente o intuito do principal assunto de auditoria, não a auditoria vai ficar mais cara, não, é só informar. E acho que, então, esse trabalho feito por ela ajudou a evidenciar que acho que nós estamos no caminho certo. O normatizador previa isso, é isso que a gente tem conseguido. Né? Os principais assuntos de auditoria têm aumentado a informatividade do relatório. E a gente consegue entender prática comum ao setor, como a gente havia falado, a gente consegue entender um pouco do ambiente macro, vai do macro até o micro. Então, eu acho que eu concordo com o que o professor Eliseu falou, a gente não começa a analisar nenhum balanço se não for pelo relatório do auditor. E também, mais um insight aqui, para compreender quais foram os valores e as contas divulgadas pela companhia são derivados de estimativas e julgamentos da administração. E lembrando que o relatório do auditor, ele sempre traz destaque com relação à continuidade operacional, mesmo que não exista nenhum tipo de ressalva sobre nenhum assunto. Então, em suma, é isso. O relatório do auditor ele é muito informativo para o usuário da informação contábil. O que é o usuário da informação? Né? A gente fala muito usuário da informação, é o investidor, é o governo, é a sociedade, né? Porque tem companhias na Bolsa, inclusive, que são de propriedade de todos os brasileiros, né? Existem companhias estatais também listadas, ou seja, é uma prestação de contas do auditor para a sociedade dos trabalhos que ele vem desempenhando. Bom, essa é a mensagem que a gente tinha para passar do nosso estudo. Tudo isso, né, Marta? Bastante Tudo coisa, né? Bastante coisa. Bom, parabéns pela apresentação. Acho que todos aqui devem ter aprendido muito, assim como eu. A gente está aberto para perguntas. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu queria reforçar essa relevância, né, da informação que você mencionou, né? E eu lembro que no passado, né, quando a gente estava discutindo o novo relatório do auditor, na época, isso há uns 11, 12 anos atrás, as firmas tinham uma preocupação, né, de que essa divulgação adicional, né, aumentaria, de certa forma, o conteúdo das informações do relatório do auditor para os investidores, e, consequentemente, a responsabilidade do auditor. Mas no fundo, né, não se verificou verdadeira essa premissa, porque é apenas um relato daquilo que é feito ordinariamente pelo auditor independente. E antes mesmo, né, da gente ter esses principais assuntos de auditoria, né, na literatura a gente encontra algumas ideias de que já se discutia isso, pelo menos na França, né, em 2003. Né, algo semelhante com PAA. Na verdade, era uma divulgação mais de valor simbólico do que informativo. E pesquisas têm mostrado, ano após ano, que o investidor, né, ele muda de decisão quando ele tem um relatório de auditoria com PAA do que sem o PAA. Né? Então, quando você diz né, nas palavras do professor Eliseu, que sempre é necessário, isso é condição primária assim, para nós, né? Sempre, quando você for analisar uma empresa, olha o relatório do auditor independente para ver se tem alguma distorção, né? Que faça com que você mude as suas premissas, suas projeções. Isso não é exagero. Né? Os principais assuntos de auditoria trouxeram, inclusive, outros adicionais que nós não tínhamos antes, né? Então, antes nós tínhamos um relatório padrão, né, que não tinha a informação que o mercado queria, né, que os tomadores de decisão queriam, eles não sabiam, né, o que o auditor fazia, inclusive, não que estejam totalmente cientes, né, nos dias de hoje, a gente percebe ainda muita coisa errada sendo difundida, né,
mas é muito relevante, né? Esse nível de disclosure que você coloca com os PAs, com o advento do novo relatório do auditor, ele afeta, sim, o volume de negociação das ações das companhias, né? Então, isso faz com que, direta ou indiretamente, né, os investidores aumentem ou diminuam sua vontade de investir. E, consequentemente, isso traz um maior ou menor valor para as companhias, né? Então, é, tem uma premissa, tem uma consequência, né, desse trabalho todo que o auditor faz, ele tem uma relevância no mercado também de capitais, né? E pensando nisso, uma das perguntas que colocam aqui para gente, eu vou passar para você, é se há alguma previsão de obrigatoriedade da inclusão dos PAs para auditorias de entidades não listadas, né? Já que a gente está falando aqui de companhias abertas, a própria norma fala de entidades listadas, há alguma previsão? As empresas não listadas têm essa obrigatoriedade? Como é que está esse assunto, Marta? Lembrando também que a não obrigatoriedade não significa proibição. ou Exatamente, seja, exatamente. ou seja, a norma está ali, o CFC ele tem sido muito ativo, por exemplo, a questão da norma de sustentabilidade para as companhias de capital aberto. Já existe a norma também, justamente para as companhias não listadas, né, as companhias fechadas. Se a companhia não fechada ela quiser divulgar o seu relatório de sustentabilidade para fora, ela tem que usar já os moldes das normas de sustentabilidade emitidas já pelo nosso comitê. Então, existe como existe já a norma e as companhias elas podem, os auditores podem também divulgar, mas as companhias elas não são obrigadas a divulgar essas informações, então a gente não consegue analisar o quanto isso tem sido feito ou não, tem sido efetivo ou Exatamente. não, né? Isso não é possível. Mas a gente vê um avanço no tratamento das normas das empresas de capital aberto, grandes, para as empresas também menores, né, para sempre existir um comprometimento com a qualidade, com a informação, até porque as empresas elas costumam afetar não só o negócio ali, mas toda a sociedade, né, depender do que ela faz. Então, quem sabe um dia, mas ainda eu acredito Ainda que não não. existe nenhuma previsão para isso. É verdade. Né? Inclusive, você tocou num ponto muito importante, né, que é a adoção voluntária, né? A gente percebe na literatura, né, que lá no passado, né, quando as empresas publicavam voluntariamente suas DFCs, na época era a DOAR, né, demonstração de origem e Uhum. explicações de recursos, mas antes de 2007, quando as empresas publicavam voluntariamente suas DFCs, havia uma certa valorização dos papéis, a informação era melhor percebida, criava-se um valor adicional. Então, por que não, né? Pensar numa adoção voluntária aí desses principais assuntos, até porque tem pequenas e médias companhias, até mesmo SA de capital fechado, que às vezes não está listada na bolsa e que são muito relevantes, né? Você citou o setor de comunicação, montadoras de veículos aqui no Exato. país, e que tem uma pujança econômica e são entidades, entre aspas, né, de interesse público, né? Pensando em termos econômicos, né? Que talvez se a gente tivesse as informações ali, tomaríamos decisões mais acertadas, né? Então, eu acho que a adoção não voluntária é um canal interessante, né? Você falou também dos relatórios de sustentabilidade, né? Que logo mais se avizinham. Então, eu acho que é importante destacar isso. Tem mais uma pergunta, Marta, aproveitar, né? Que você está aqui, que fizeram. Qual a sua percepção quanto à preocupação dos conselhos das companhias em relação aos PAs? Bom, quando o auditor ele está conduzindo os seus trabalhos, ele costuma ter uma conexão muito direta com a diretoria, com o conselho também, até porque, salvo engano, o comitê de auditoria das companhias eles são submetidos ao conselho de administração. Então, existe uma comunicação muito forte ali entre os órgãos de governança com a auditoria, né? Então, tanto que os principais assuntos de auditoria eles são divulgados e a administração e a governança das companhias elas têm ciência disso, né? Elas têm ciência de tudo que é feito, porque existe um trabalho independente, mas o auditor ele não está ali para
para procurar agulha no palheiro, para procurar fraude, ele está ali para emitir uma opinião sobre distorção relevante que possa acontecer, que possa ter nas demonstrações. Então, lembrando que isso não é investigação forense. Então, eu acredito que em companhias que a governança é forte, é uma parceria. É uma parceria, Até porque o auditor ele ajuda alguns controles que podem ter passado desapercebidos, pode ter sido um erro, alguma coisa assim, e ele pode prover mais qualidade, até mesmo para a companhia, nos seus controles internos, nos seus procedimentos. E é muito importante essa tua fala, porque, bom, quem está nos assistindo aqui e trabalha em campo, né, com auditoria independente, sabe que se não houvesse esse filtro, muita coisa ia passar, né, para o usuário da informação, o usuário que está fora da companhia. Né? Então, o filtro ele é necessário. Ele não está lá, o auditor não está lá para pegar erro e fraude. Às vezes, né, no curso normal, ele se depara, né, com um obstáculo ou outro, às vezes com uma limitação de escopo que pode até atrapalhar ou inviabilizar ali sua opinião, né, mudar a sua opinião, né, modificar a sua opinião, e ele, como um julgador externo, tem que emitir a opinião doa quem doer. Então, a auditoria serve como um filtro muito importante, né? Que, claro, partindo da boa fé das companhias, né? Acaba passando, né? Mas ele acaba mais assessorando, né? Às vezes na melhoria de controle, né? Na boa interpretação de certas práticas e normas. A gente percebeu bastante isso quando a gente teve as novas, não tão novas normas, né, de contabilidade, né, e muitos julgamentos foram postos, né, para as companhias, elas não estavam preparadas para isso, né, e o auditor ao questioná-las e tal, tudo mais, eu acho que isso foi uma via de mão dupla, como você bem colocou. Tem mais uma questão que foi colocada aqui, né, o caríssimo Walter Iori coloca aqui, embora os PA sejam mencionados sob a ótica dos riscos de auditoria, na sua maioria coincidem com os riscos de negócio da companhia. De fato, de fato é uma coincidência, né? De fato é uma coincidência ou eles estão relacionados? O que você acha, Marta? Acho que depende, né? Aquela grande resposta. Depende do setor, depende do negócio, mas, de fato, o auditor ele também vai buscar o risco de distorção em distorção relevante. Né? Ou seja, a distorção relevante também ela pode acontecer geralmente no core da companhia, geralmente nas contas principais da companhia. Então, isso também acaba se confundindo um pouquinho com o risco do negócio. É que é importante, eu sempre gosto de pontuar essa diferença, porque para o público pode, né, para um público talvez que não conheça tanto a auditoria independente, ele pode, de fato, achar que se o auditor deu um parecer limpo, né, como a gente costumava falar, então está tudo ok, a companhia deve estar tomando decisões muito boas para a sua gestão. Isso não é verdade, isso significa que os números apresentados nas demonstrações contábeis, segundo a opinião do auditor, estão livres de distorção relevante. De Exatamente. fato, pode não existir nenhuma distorção, mas os negócios da companhia, por algum motivo, ou macroeconômico, ou algum motivo de gestão também, sejam prejudicados por motivos que não estejam listados ali nos principais assuntos de auditoria. Então, Exatamente. eu acho meio complicado a gente falar de coincidência ou de talvez forçar que, de fato, acontece isso por conta disso, porque existe essa diferenciação, é importante que o público saiba, é muito importante essa diferenciação. Legal. Bom, tem mais uma última pergunta antes de eu passar a bola para a Ana, que diz o seguinte: em relação aos aspectos de ESG ou ASG, é possível que tenhamos alguma menção em PA? Lembrando que para quem fez essa pergunta, né, a gente vai ter um conjunto de relatórios também que vão ser divulgados concomitantemente às demonstrações financeiras, ao mesmo tempo, inclusive, né, a partir de 2026, 27, que também vai passar por uma asseguração, né? Tem até uma norma em curso, né, sendo revisada, o ISSA 5000, né, que trata aí da asseguração de relatórios não financeiros, né, ou com esse caráter de sustentabilidade. Mas, sua opinião, Marta? Eu acho, inclusive, que ainda nesse estudo, eu achei até que a gente pudesse ter algum
principal assunto de auditoria relacionado a algum ponto mais relacionado ao ESG. Não tivemos, mas eu acho que isso pode ser uma tendência para os próximos anos, até porque até o IFRS ele tem cada vez mais discutido sobre a importância de incorporar isso não só no relatório de sustentabilidade, mas o relatório de sustentabilidade e o relatório e as demonstrações contábeis elas têm que se conversar. Né? E para isso tem que estar bem divulgada essas questões de riscos e perdas ou oportunidades, né, riscos e oportunidades decorrentes das questões climáticas. Eu acho que pode ser, acho que no futuro não muito, né, um futuro mais próximo pode ser que sejam os próximos mais citados, quem sabe. Excelente. Acho que encerramos aqui as perguntas, né? Mas caso aqueles que estejam nos vendo tenham mais questões, fiquem à vontade para nos enviar, que na medida do possível a gente vai respondendo para cada um de vocês. Bem, muito obrigado, Marta. Vou passar a palavra para a Ana, mas aprendi bastante aqui contigo. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e por brilhantar a nossa tarde aí com esse belíssimo webinar. Ahmed, se você aprendeu, imagina eu aqui assistindo vocês falando, foi maravilhoso, parabéns, Marta, pelo estudo. Eu acredito aqui vendo os comentários do pessoal aqui no chat, todos elogiando bastante, né, a sua pesquisa, o seu estudo. Ahmed, muito obrigado por conduzir esse webinar, né, ser um moderador aí com seu conhecimento também, e obrigado a todos que participaram aqui, né, do webinar, enviando mensagens, trocando ali no chat algumas informações, e eu aproveito esses minutinhos aqui finais para convidar todos vocês, né, a participar da 15ª Conferência do IBRACON, que já tem data marcada e as inscrições já estão abertas. Vai acontecer no dia 17 e 18 de junho de 2025, né, vai ser no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Então, aí no chat a Sol colocou o link, entrem lá, façam as inscrições, tá? E a gente vai ter o prazer de receber vocês na nossa conferência. Então, lembrando mais uma vez que esse material vai ficar disponível no nosso portal, no www.ibracon.com.br. Nossas pesquisas, nossos vídeos, eles ficam ali em Portal do Conhecimento, então você entrando no portal, você já vai ver a abinha ali de Portal do Conhecimento, então todo o nosso conteúdo fica disponível ali, tá? E também eu peço para que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação, também vai chegar um e-mail para vocês, para que vocês respondam essa pesquisa, e a gente gostaria muito de saber a opinião. Tá? Então, Marta, Ahmed, mais uma vez agradeço, e eu espero vocês no próximo webinar e conto com a participação do público aqui nos nossos próximos eventos. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Foi um prazer, gente. Até o próximo.